Sejam todos muito bem-vindos ao canal Afinal, O Que Somos Nós. A Natália sofreu um grave acidente de moto. Depois da batida, ela foi literalmente arremessada no ar e, enquanto estava no ar, pediu ajuda. E a ajuda veio. Quando ela bateu no chão, ela teve uma EQM e a sua compreensão da vida mudou completamente. Vamos conhecer a história dela? Bom dia, Natália. Bom dia. Muito obrigado por você aceitar compartilhar conosco do canal Afinal, O Que Somos Nós, o seu relato de EQM. Gostaria, por favor, que você se apresentasse, dissesse o que você faz e contasse a sua história. Muito obrigado. Eu sou Natália, eu tenho 34 anos de idade. Eu sou servidora pública, sou assistente social, sou casada, tenho uma filha de 1 ano e 5 meses e estou no 9º mês de gestação do meu segundo filho. Em que estado você mora? Eu moro no estado de Minas Gerais, na cidade de Santa Luzia, que é a região metropolitana de Belo Horizonte. E qual foi a sua história? Foi em 21 de fevereiro de 2013. Eu sofri um acidente de moto na Avenida Antônio Carlos, 10 horas da noite, próximo ao shopping Pampulha. E eu me recordo que eu saí do sinal, eu estava pilotando a minha moto, e aí uns 50 metros do sinal, quando abriu o sinal, eu me envolvi nesse acidente com outro motoqueiro, e que ele também não se lembra, né, do que ocorreu de fato, se ele dormiu na moto, ou se eu dormi na moto, ou se um carro bateu em nós dois. O que eu lembro é que quando houve a pancada, né, entre mim e esse outro motoqueiro, eu voei da moto, e nesse percurso de voar da moto até cair no chão, deu tempo de eu gritar Jesus Cristo de Nazaré, e eu caí, bati a cabeça no meio-fio, e nesse momento eu parei em um outro lugar, que não é aqui na Terra. Eu me vi fora do meu corpo, estava em outra dimensão, vamos dizer assim. A sensação que eu tenho que esse lugar é acima do globo terrestre, é extraterra, um lugar que eu fui parar, um lugar ruim, uma sensação ruim, eu tive somente sensações ruins, um local que eu fiquei flutuando, não via o meu corpo, não sentia o meu corpo, eu via apenas luzes, uma luz azul no contorno dos dedos, no contorno do braço, do seio, mas eu não sentia o cabelo, eu não sentia carne nem osso. E naquele instante que eu me dei conta que eu estava nesse local, eu comecei a ter medo, porque não tinha céu, não tinha chão, era tudo escuro, não tinha luz. E aí, de repente, veio um homem de branco andando a uns 20 passos, uns 20 metros, aliás, mais ou menos assim. Ele vinha andando lentamente. Quando esse homem de branco apareceu, eu fiquei em paz. Eu fiquei mais tranquila, mas eu não vi o rosto desse homem. Assim, eu acredito que é o Senhor Jesus, mas eu não vi a face dele. E eu vi que ele estava com o cabelo mais ou menos até aqui no ombro, e tinha um vestido branco, né, que vinha até aqui, e uma corda, né, uma faixa assim, amarrado, e ele veio andando, ele se ajoelhou diante de uma pedra, que é uma imagem que geralmente a gente vê em quadros, pessoas que são católicas têm esse quadro, que é Jesus na pedra com a mão assim, olhando para o alto. E ele fez exatamente isso, nessa experiência que eu tive, e ele olhava para o alto, pedia como se fosse ao pai dele para que eu não morresse naquela hora. Aí eu entendi que eu estava morta, né, assim,
ele não falou comigo, hora nenhuma. A gente não teve diálogo, mas eu entendi o que ele estava falando. E aí, ele mostrou meu coração num lugar bem alto. Aí eu vi o meu coração. É de carne mesmo, meu coração bem grande. Porém, a metade desse coração, a metade para cima, estava igual uma terra seca, muito seca, rachada. E a outra metade do coração para baixo estava igual uma água de chuva, uma água vermelha, de barro, lama, muito sujo. E ele apontou para o meu coração e eu entendi que o coração daquela forma era a dificuldade de perdoar, a falta de perdão. Isso ficou muito claro para mim, que inclusive foi essa falta de perdão que me designou para esse lugar escuro, para esse lugar ruim. Assim, eu não vi nada de fogo, capeta, essas coisas, nada não, assim não. Mas era um lugar ruim. E a falta de perdão, né, a dificuldade de perdoar, me levou para esse local. Quando eu entendi isso, eu imediatamente entrei no meu corpo. Aí eu senti, eu vindo e descendo, e entrei no meu corpo, e me deparei já com os motoqueiros que tinham parado para fazer, né, para ver, né, porque quando acontece acidente, os motoqueiros sempre fazem uma roda assim, começa a ver se tem pulso, liga para o corpo de bombeiros, SAMU, e aí eu acordei com os motoqueiros me dando tapa no rosto, tentando me reanimar. Não tinha corpo de bombeiro ainda, o SAMU, né, não tinha chegado ainda, mas tinha muita gente em volta e tal, aí eu acordei e vi que eu estava aqui na terra mesmo, eu estava ouvindo o som, fui tendo as sensações, né, que a gente tem de cheiro, de audição, de tato, e aí eu tive a certeza que eu estive em algum lugar fora daqui do meu corpo e fora da terra mesmo. E aí eu lembro que assim que eu voltei, né, assim, no meu corpo, eu fiquei com a necessidade de falar muito desse lugar onde eu estava, né, com as pessoas ali em volta, porque a questão do perdão, como eu te disse, ela marcou muito, foi o que eu entendi, né? E assim que eu entendi que é necessário o perdão, né? A importância do perdão, eu retornei para o meu corpo. E foi essa a minha experiência. Você disse que estava fora do planeta Terra. O que fez você pensar isso? Eu não sei assim, como te explicar, mas é uma certeza assim, que eu tenho. Quando eu bati a cabeça e caí, logo eu já surgi nesse espaço, né, nessa dimensão. E que, na minha sensação, assim, ela é lá no alto, sabe? É fora da Terra, esse lugar. Porque quando eu voltei para o meu corpo, eu senti eu descendo e entrando no meu corpo. Ah, você não sentiu saindo, mas sentiu descendo. Isso, saindo não. Eu saindo do corpo não, mas isso mesmo que você disse, mas entrando sim. E você teve aquela sensação como um elevador que está descendo, uma coisa dentro do corpo, assim ou não? É similar, pode ser similar, sim, porque eu me senti descendo e Algumas pessoas já comentaram que parecia que estavam caindo de um penhasco, uma coisa assim. Teve alguma coisa desse gênero? acho que de penhasco assim não, mas acho que do elevador fica bem similar, assim, uma descida brusca mesmo, e entrei no meu corpo. E aí comecei a ter as sensações de vida, né, novamente. Você não teve nenhuma visão do seu corpo caído lá no chão, depois do acidente? Tive na hora que eu estava entrando nele. Foi muito rápido. O que você se lembra de ter visto? Eu deitada, os rapazes me dando tapas no rosto, vendo meu pulso, muitos homens motoqueiros
Em minha volta colocaram várias motos, né, para proteger eu e o outro motoqueiro. E essa visão que você tinha era uma visão que estava se aproximando do corpo? É como se eu estivesse descendo assim, e desse alto já vi e entrei no corpo. Eu não fiquei parado olhando, não. Foi no momento que eu entrei no meu corpo que deu para eu ver todo o cenário lá. Você comentou que você sabia que estava fora da Terra, que você estava em outra dimensão. Você sentia isso. Então havia uma comunicação desse lugar com você sem ser por fala? Seria por telepatia ou por sentimento? Como é que é isso? Mas por sentimento, assim. Porque, como eu te disse, esse homem de branco, eu entendi o que ele falava com um ser maior, né, que para mim é Deus Pai. Mas ele não falava para mim, mas eu compreendi o que ele estava dizendo. Na hora que ele se ajoelhou nessa pedra, olhou para o alto e pediu que eu não morresse. E quando ele apontou para o alto e mostrou o meu coração, de carne primeiramente, e depois mostrou as metades diferenciadas, assim. E aí foi mais de sentimento mesmo, assim, essa comunicação. Nos fale um pouco mais sobre esse coração que você viu. Ele surgiu do nada? Ele saiu de você? De onde surgiu? De que tamanho ele era? E de que cor? Como é que foi tudo isso? Quando ele aponta para o alto e mostra o meu coração, naquele momento, a primeira imagem é um coração rosado, assim, de carne mesmo. E imediatamente esse coração ele se transforma nessas duas metades. A metade de cima como marronzada mesmo, uma terra muito seca mesmo, sabe? Uma terra rachada, muito rachada. E a outra metade de baixo é como uma água assim barrenta, de chuva, de lama. E esse coração, eu não vi que ele saiu de mim assim, não. Mas ele é o meu coração. E ele apareceu quando esse homem de branco, ele aponta o dedo, assim. E ele apareceu de que tamanho era? Qual era o tamanho dele? Grande. Maior que o meu corpo. Acho que 2 vezes o meu corpo. Eu tenho 1,65 m. 2 vezes esse tamanho. Ele estava muito grande, muito visível, e eu pude ver todos os detalhes. É como se fosse um holograma, uma coisa flutuando no ar? Isso mesmo, flutuando no ar. Você diz que você percebeu que ele estava assim pela falta de perdão. Eu queria saber se isso foi chegado a você por um entendimento de sentimento ou telepatia, ou você concluiu por si só ao olhar a transformação do coração? Acho que é pelas duas coisas. Assim, pelo sentimento, né? Porque eu tive essa certeza e foi a única compreensão que eu consegui captar ali naquele momento, como se fosse a única razão de eu ter parado naquele lugar. A falta de perdão me levou para aquele lugar, e aí o meu coração era o resultado dessa falta de perdão, tanto por sentimento como por eu ter visto ele daquela maneira e eu ter compreendido o que essa falta de perdão fez com o meu coração. Quando esse homem apontou para cima e que surgiu o coração, nesse momento, mesmo sem você enxergar o rosto dele, você percebeu que ele olhava para você, como que dizendo, olhe para cima? Isso, exatamente. Eu não vi o rosto dele, né? Mas ele apontou para o alto, mostrou o meu coração, e para que eu visse e identificasse como que o meu coração estava. Estava imundo, muito sujo. Seco, né? Uma metade, e a outra metade muito suja. Você falou que você chegou num lugar que era escuro, mas você falou que havia uma pedra e que ele veio andando. Então era escuro, mas havia um piso? Na verdade, eu me sentia flutuando, porque eu não via piso e nem céu. Eu olhava para o céu, não tinha céu, olhava para o chão, não tinha chão. Mas ele veio andando, sabe? Ele veio andando
E aí ele parou numa pedra muito grande e se ajoelhou nessa pedra e olhou para o alto. Como se houvesse um piso hipotético ali. Mas eu não enxergava o piso, era tudo escuro mesmo, eu não enxergava. Quando você viu seu corpo, que você disse que você não enxergava o corpo, só uma linha azul no contorno, Isso. você tentou entender o que era isso de alguma forma? Tentei. Eu tentava sentir, né? Assim, fazendo assim, eu tentava pegar no meu seio, eu tentava sentir a carne, sentir alguma coisa. Só que eu não conseguia. Era como se fosse essa linha azul é uma eletricidade, uma energia, não sei explicar assim, mas era uma linha azul. Você tem a sensação de que esse acidente e essa experiência que você teve pode ter sido causada para você ter essa compreensão e para você levar esse recado às pessoas? Sim, eu acho que pode, sim. É porque tem propósito. Eu creio que na vida da gente há propósito, né? Há um porquê. Mesmo que eu não consiga identificar no momento, mas toda circunstância, ela tem um propósito, o que acontece, mesmo que eu não entenda naquele momento. Então, eu acredito que o acidente, ele foi a forma que Deus permitiu acontecer para que eu entendesse de uma vez por todas que é necessário perdoar as pessoas. Que talvez não teria outra forma de eu entender. E você voltou com alguma necessidade de contar isso para as pessoas e essa é a razão de você ter entrado em contato conosco? Ah, com certeza, com certeza. Porque quando eu sofri o acidente e o SAMU me levou para o hospital em Belo Horizonte, nesse percurso, né, e até com as pessoas que estavam em minha volta lá, eu já tinha iniciado, que eu estava num lugar que tinha acontecido isso, aí cheguei no hospital, também comecei a falar, né, nesse acidente eu trinquei a cabeça da fíbula no joelho, né, fiquei engessado uns 45 dias, nesse percurso as pessoas que me visitavam eu também falava, sempre quando eu tive a oportunidade, e tenho, eu gosto de relatar, assim, porque é uma certeza que está na minha alma, na minha consciência, é algo que eu vivi, para mim é muito importante, e eu tenho essa necessidade de sempre de relatar para as pessoas que a certeza que eu tive nessa experiência é que a falta de perdão me levou para esse lugar ruim. E que o meu coração imundo, do jeito que estava, é exclusivamente a falta do perdão, assim, né? Que não que eu não tenha outras falhas, né? Outras dificuldades, mas o que é latente, que foi latente, é a ausência, a dificuldade em perdoar. Porque perdoar não é fácil, assim. Pedir perdão é mais fácil, mas perdoar é algo difícil. E nessa experiência eu vi que a falta do perdão me levou para esse lugar ruim, assim, né? Depois do acidente, os seus sentidos ficaram aflorados, como se você passasse a ter uma percepção extrasensorial, ter uma intuição sobre acontecimentos futuros, perceber o sentimento de outra pessoa. Alguma coisa assim aconteceu? Bom, assim, em relação a outra pessoa, não, mas há certos fatos que eu consigo. Eu não sei como te falar se isso é premonição, eu não sei, mas falecimento de alguém, mesmo sem eu saber quem é a pessoa, mas eu sei que vai chegar uma notícia de falecimento, é umas coisas que eu não sei explicar, mas aí chega a notícia do falecimento. E isso você não tinha antes? Olha, eu tinha antes, mas era mais esporádico, sabe? Eu não sei lidar com isso, para te falar a verdade. De alguma forma você sente que permanece alguma ligação com essa outra dimensão, como fosse uma porta que não tivesse fechado totalmente?
Eu sinto isso. Eu sinto isso. Eu acho que há, sim, uma porta aberta nesse sentido. Entre mim e esse lugar, ou sabe? Eu sinto isso. De que forma a sua vida mudou a partir daí? A minha vida tem muito que mudar, né? Porque eu ainda tenho muitas falhas, muitas dificuldades, né? A própria questão do perdão, para mim, ela não é muito fácil até hoje, só que eu consigo lidar melhor, eu consigo elaborar melhor hoje a questão do perdão, de perdoar. E que o perdão, ele te liberta, né? Assim, porque quando a gente não perdoa, a gente vive amargurado, maus pensamentos, más atitudes, você fica preso a uma situação que só te prejudica. Então, hoje é um pouco mais fácil para eu elaborar o perdão, para eu perdoar, é mais fácil. Mas é um exercício, né? Assim, o perdão eu vejo que é um exercício, que não é uma questão de falar, eu te perdoo. Perdoar alguém que te ofendeu, perdoar alguém que me maltrata. É um exercício, eu tenho que entender que o perdão, eu preciso de perdoar, eu preciso de pedir perdão para eu ter paz comigo mesmo, para eu ter paz com Deus e paz com as pessoas. Na verdade, antes de acontecer esse acidente, assim, eu julgava muito certas questões mesmo das pessoas, né? De falhas, de erros, como se eu não tivesse os meus. E depois disso, eu compreendo melhor cada dificuldade das pessoas. Eu consigo ter um pouco mais de empatia, vamos dizer assim, com a situação de vida e circunstâncias que as pessoas têm. Porque antes eu julgava mais, julgava muito as pessoas. E depois desse acidente, que eu vi que, na verdade, quem precisa de conserto era o meu coração, era a minha pessoa e não as outras pessoas, aí eu consegui também perceber que não é julgando o outro, como que eu, com o coração imundo daquele jeito, poderia julgar outras pessoas, né? Não tem sentido isso. Quando você se viu naquele lugar, isso foi uma grande surpresa para você? Que existisse esse lugar? Foi, foi. Foi sim. Porque, na verdade, quando o Senhor Jesus, né, esse homem de branco, ele pede ao pai dele para que eu não morra, eu compreendi que eu estava morta. E eu fui parar num lugar ruim. Então, assim, eu não achava que eu ia para um lugar ruim. Mas eu não fiquei com tempo para ficar elaborando isso. Não, estou num lugar ruim, não, porque os fatos foram acontecendo nesse local, e aí logo eu entrei no meu corpo. Mas para mim foi uma surpresa, realmente. É um lugar real, assim, que eu posso te descrever. É um lugar que existe, mas eu não vi outras pessoas. Eu só identifiquei a mim lá. E essa outra pessoa você interpretou quem ela fosse. Ela não se identificou para você. Não se identificou para mim. Quando esse homem de branco apareceu, eu tive essa certeza. Foi né, assim, quando ele aparece no meio de uma escuridão e a roupa dele iluminou o lugar, porque quando ele veio andando, aí eu vi a pedra, que ele ajoelhou nela para fazer essa oração. Eu acho que pode ter, sim, a questão religiosa, sim, mas é algo que é certeza, sabe? Eu não posso te falar, uma questão de ilusão, ou que eu formulei da minha cabeça, não. Eu acredito, na verdade, que ele me atendeu ali quando eu caí da moto e o meu corpo voando, eu clamei por ele. Eu acredito nisso. O que você seguia? Qual era a sua religião? Eu sou evangélica. E todo esse acontecimento aumentou a compreensão que você tem sobre a sua religião?
Sim, aumentou, mas me ajudou a respeitar mais as pessoas também, de outras religiões, inclusive. Quando a gente tem essas experiências de quase morte, a gente acaba relatando para várias pessoas e várias pessoas que já tiveram essas experiências. E pessoas que são de religiões diferentes e tiveram a experiência muito similar, muito similar. Então, assim, eu consigo compreender que eu não posso julgar ninguém. Deus é que julga, questão de salvação, questão de se vai para ali ou para outro lugar, é somente a Deus pertence esse poder. Então, depois dessa experiência, é aquela questão do julgamento, que aí eu não tenho condições de julgar ninguém. Na verdade, eu creio que há um Deus que há de julgar cada um, assim, né? Mas eu não tenho essa condição. E aí eu, compartilhando essas experiências, inclusive no seu canal mesmo, de experiência de quase morte, eu já identifiquei também com relatos de outras pessoas de estar num espaço similar como eu estive. E são pessoas de outras religiões, outras crenças, às vezes nem tem religião também. Por mais difícil, né, que seja o exercício do perdão, ou dom, ou seja o que for, mas é necessário para a gente, na condição de ser humano, oferecer o perdão, perdoar. É claro que não é do dia para a noite, cada pessoa elabora de uma forma, mas o importante é perdoar. E ter o coração limpo, a mente limpa, o espírito em paz, porque a gente vive melhor, é mais saúde para o corpo, para a mente, para a fé da gente, independente, né, da religião, da crença. Mas eu acredito que seja saúde como um todo, quando a gente perdoa. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, faça comentários, dê muitos likes, divulgue para os amigos, toca o sininho que você sempre fica sabendo quando chega vídeo novo. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal-o-que-somos-nós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?